Olá, muito boa tarde. Eu me chamo Abimel Oliveira e eu gostaria de gravar um vídeo sobre a fundação do Exército Brasileiro, ou seja, a formação do Exército Brasileiro. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever, assinar o sininho e dar o seu joinha, né? Vamos lá. O Exército Brasileiro foi formado no dia 25 de agosto de 1823 pelo imperador Dom Pedro I. Atualmente o Exército Brasileiro está completando 200 anos agora, no dia 25 de agosto de 2023. Mas inventaram uma mentira muito grande aí, uma mentira sem lógica, e não sei de onde tiraram essa ideia, que a formação do Exército Brasileiro se deu na Batalha dos Guararapes. Uma coisa que não tem nada a ver. Mas para que vocês entendam, eu vou voltar na história. No ano de 1580, houve uma guerra entre Portugal e a Espanha. Portugal e os mouros árabes, a Espanha não. E Dom Sebastião perdeu essa guerra, que era o rei de Portugal, morreu na guerra contra os mouros. Os portugueses perderam a guerra e Dom Sebastião morreu, né? Como Dom Sebastião não tinha filho nem sobrinho, o trono de Portugal passou a ser governado pelo rei da Espanha, Dom Filipe II. Então Dom Filipe se tornou rei da Espanha, Portugal e a colônia brasileira. Nesse período de 1624, chegou ao Brasil os holandeses, a famosa invasão holandesa. Chegaram em Salvador os holandeses, liderados por João Maurício de Nassau, que era um conde, e ao mesmo tempo um rico exportador, comerciante, né? E ele veio para o Brasil. E além de tudo, João Maurício de Nassau era protestante, seguidor da doutrina calvinista. E ele veio para o Brasil não só com intenção política, mas também com intenção de catequizar o povo para a religião protestante, né? Então ele começou a construir capelas e ao mesmo tempo colégio para as crianças estudar, os jovens. A diferença dos holandeses para os portugueses é que os portugueses só construíam igreja. Os holandeses não, construíam igrejas e colégios. Quando foi no ano de 1630, ele se mudou para Recife, devido à perseguição dos católicos. Começou a causar ciúme, porque o povo estava gostando do governo dos holandeses, por causa das suas reformas, construindo colégio para as crianças, alimentando também, tudo isso. Então ele se mudou para Recife em 1630, porque lá havia muita exploração da cana-de-açúcar. E como ele era um grande comerciante, ele se interessou nessa exploração. Mas aí o ciúme da Igreja Católica continuou. Quando foi em 1640, Dom João IV de Bragança foi coroado rei de Portugal. Dom João IV era um duque de Bragança. Foi coroado rei de Portugal com o título de Dom João IV de Bragança. E aí a primeira providência de Dom João IV foi lutar contra a Espanha para trazer a liberdade de Portugal contra a Espanha. Aí o que aconteceu? Essa guerra durou 9 anos. Quando foi no dia 1º de novembro de 1649, a guerra terminou. Portugal ganhou a guerra contra a Espanha, foi restaurado o reino. O conflito entre católicos e protestantes aqui no Brasil estava grande, mas o rei não podia se envolver porque ele estava resolvendo os conflitos internos lá. Então, ficou a cargo do governador de Pernambuco. João Maurício de Nassau foi até o governador de Pernambuco e fez um acordo de paz, uma trégua, para que ninguém mexesse com ninguém. Foi assinado o acordo, mas os lusitanos portugueses, nem os nativos brasileiros, nem os índios, nem os negros respeitaram o acordo, continuaram atacando os holandeses. João Maurício de Nassau foi lá, veio várias vezes cobrar um acordo. O governador prometia que ia punir os culpados, mas pelo contrário, fazer era ajudar. Até que no dia 15 de dezembro de 1649, os holandeses foram expulsos mesmo, definitivamente do Brasil, pelos lusitanos portugueses, nativos brasileiros, os índios e os negros. Aí eu pergunto, o que é que isso aí tem a ver com o exército brasileiro? O que é que tem a ver isso aí? Cadê o exército aí? É mentira, não existe exército. É o povo lutando, o povo querendo expulsar os protestantes do Brasil. É uma questão mais religiosa do que política. Aí vamos para frente, né? Então, quando foi no ano de 1720, Dom João IV de Bragança morre, assume seu filho Dom João V. Então, Dom João V vai e proclama na colônia brasileira o quinto dos impostos. Primeiro, em homenagem a ele, que era Dom João V.
Segundo, que o quinto é 50% de imposto, de cobrança de imposto. Aí foi onde foi enforcado Filipe dos Santos e seus colegas de mineradores, porque não aceitaram as exigências do rei de Portugal, do João V. Aí vamos mais para frente. Nós vemos a história da Chica da Silva, no ano de 1752. Nessa época foi a época que mais Minas Gerais foi explorada pelos colonizadores portugueses, porque onde aumentou mais questão de minério. Mas o exército continuava sendo português. E para vocês terem uma ideia, soldado português não era chamado de soldado, era chamado de dragão. Por exemplo, dragão José, dragão Francisco, por exemplo, dragão Antônio, não chamava soldado, era como era conhecido o exército português. Aí nós vemos mais para frente, na época de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, 1789, quando Tiradentes e seus colegas resolveram romper com a coroa portuguesa por causa da derrama, o exército era português. Inclusive, Tiradentes pertencia ao exército português, ele era alferes, a patente que corresponde hoje a segundo tenente. Né? Mas ele viu que era contramão, ele sendo um patriota brasileiro, lutando pela liberdade do Brasil, ele pertencia ao exército português. O que ele foi? Abandonou a farda. Se fosse o exército brasileiro, ele não teria abandonado a farda. Então ele se dedicou-se à profissão de dentista e camelô. Daí se apelido de Tiradentes, né? Então ele andou em todas as capitanias, pregando a liberdade. Foi quando os inconfidentes foram presos, Tiradentes foi enforcado e os seus companheiros degradados, mas tudo o exército português. A pessoa era brasileiro, mas a farda do exército era português. Até um coronel do exército português também foi punido, foi pro exílio. Aí depois de Tiradentes, quando foi, não esquecendo que na época de Tiradentes, quem mandava em Portugal era uma rainha, Dona Maria I, não era rei. Dona Maria I era filha do rei Dom José I. E aí o que aconteceu? O exército continuava sendo português. Quando foi em 1798, a rainha Dona Maria I enlouqueceu. Não tinha mais condição dela governar Portugal, então Portugal e o Brasil. Dom João assumiu o governo de Portugal como príncipe regente. Aí surge na história Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era imperador da França e ditador. Porque todo imperador precisa de um parlamento, né? Mas ele não tinha parlamento, porque ele era ditador, ele era o cara. Ele era senhor de toda a Europa. E ele ordenou o bloqueio continental. Qual era a intenção do bloqueio continental? Motivo. Para que nenhum dos países da Europa negociasse com a Inglaterra. Como Dom João, o príncipe regente de Portugal, não obedeceu, continuou negociando com a Inglaterra, então Napoleão Bonaparte mandou suas tropas invadir Lisboa. Então, em 1807, a família real foge para o Brasil. Quando as tropas de Napoleão chegam no Brasil, né, a família real já tinha fugido, não estava mais no Brasil. Então, as tropas de Napoleão tiveram que voltar. O que aconteceu? Dom João chega no Brasil em 1808, em Salvador, passa lá 2 meses, depois vai para o Rio de Janeiro, mas o ponto que a gente queremos chegar, o exército era português. Inclusive, quem veio recepcionar o rei quando chegou no Rio de Janeiro era o pai do Duque de Caxias, Francisco de Lima e Silva, que era coronel do exército português. Né? O pai dele. Né? E aí nós vemos, continuando a história, quando foi em 1816, Dona Maria I, a Rainha Louca, morreu. Em 1818, Dom João coroado rei de Portugal, Brasil e Algarve com o título de Dom João VI. Então o Brasil passou a ser Reino Unido. Mas aí as cortes portuguesas exigiram que Dom João voltasse para Portugal. Dom João voltou em 1821, deixando seu filho Dom Pedro I como príncipe regente. Aí as cortes portuguesas também estavam exigindo a volta do príncipe regente para Portugal. Foi quando o povo brasileiro fizeram a assinatura para o príncipe ficar, o príncipe regente, conseguiram 80 mil assinaturas.
Então, no dia 6 de janeiro de 1822, ficou conhecido como Dia do Fico. Quando Dom Pedro leu a abaixo-assinado que o povo brasileiro pedia que ele ficasse, ele disse: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. E aí ficou conhecido como Dia do Fico. Já quando foi em setembro, dia 6 de setembro, Dom Pedro I viajou para Santos com a sua guarda pessoal, que era 15 dragões que acompanhavam ele. Era a guarda pessoal de Dom Pedro I. Ficou Dona Leopoldina, mas José Bonifácio, Rio de Janeiro, governando enquanto Dom Pedro voltava. Mas Dona Leopoldina e José Bonifácio resolveram pressionar Dom Pedro I a dar logo a liberdade para os brasileiros. Aí enviaram uma carta para Dom Pedro. Essa carta chegou no dia 7 de setembro, quando Dom Pedro I estava às margens do Rio Ipiranga com os dragões, que faziam parte da sua guarda, que pessoal, que eram 15 dragões. Quando Dom Pedro I leu a carta, ele disse: que temos nós com as cortes portuguesas? As cortes portuguesas querem nos escravizar. Laços fora, soldados. Então, aqueles dragões que pertenciam ao exército português jogaram os laços portugueses no chão. Então, a partir daquele momento, eles passaram a ser brasileiros, quer dizer, não brasileiro de naturalidade, mas brasileiro de exército, né? Então a formação do exército brasileiro foi ali, às margens do Ipiranga. A partir do momento que aqueles dragões jogaram os laços fora, que passaram a ser, agora pertencer ao Brasil mesmo, soldado brasileiro, foi quando Dom Pedro I disse: eu juro, pelo meu Deus, pela minha pátria e pela minha honra, dar liberdade ao Brasil. Aí, dito isto, ele tirou a sua espada e disse: independência ou morte. Todos os dragões da independência tiraram suas espadas. A partir daí, por isso que é chamado os dragões da independência, porque eles eram dragões, soldados portugueses, mas a partir do momento que eles apoiaram a independência, passaram a ser soldados brasileiros. E aí houve batalha, não foi assim não, teve um ano de batalha para que Brasil fosse mesmo independente de Portugal, né? Aí a maior concentração militar portuguesa era em Salvador, não era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas a maior guarnição militar de Portugal era em Salvador, onde tinha o general Madeira de Melo, que não viu o príncipe regente com os bons olhos, esse general. Porque ele já sabia que Dom Pedro I era a favor da liberdade brasileira. Aí Dom Pedro I contratou um almirante chamado Thomas, da Inglaterra, para liderar a guerra contra Madeira de Melo, porque tinha que atravessar o lago para chegar em Salvador, Rio de Janeiro para Salvador, né? E aí entrou nessa briga Luiz Alves de Lima e Silva, que era o Duque de Caxias, na época não era, e o Almirante Tamandaré, ambos tenentes. O Duque de Caxias, tenente do Exército, e o Almirante Tamandaré, tenente da Marinha. Então eles partiram para Salvador para combater Madeira de Melo. Conseguiram vencer. A guerra durou um ano. Quando foi, no dia 25 de agosto de 1823, aí foi formado oficialmente o Exército Brasileiro por Dom Pedro I, tendo como patrono o Duque de Caxias, que na época era segundo tenente, primeiro tenente. E o primeiro batalhão que foi formado foi o BGI, chamado Batalhão da Guarda Imperial. E resta-nos saber que o pai do Duque de Caxias pertencia ao exército português. Mas agora o Duque de Caxias, o Caxias já era do exército brasileiro. E o Duque de Caxias entrou no colégio militar, ele tinha o quê? 5 anos de idade. Aí alguém diz: não, mas essa questão do dia 25 de agosto é o aniversário do Duque de Caxias. Sim, realmente era o aniversário dele, mas coincidiu. No dia 25 de agosto de 1823, o Duque de Caxias tinha completado 20 anos, já era primeiro tenente. Então coincidiu ser o aniversário dele e ser a formação do Exército Brasileiro. É por isso que ele é reconhecido como patrono do Exército, devido a ele ser o primeiro oficial do Exército Brasileiro.
E o almirante Tamandaré, patrono da Marinha, devido ser o primeiro oficial da Marinha. E eu quero agradecer aos participantes que me ouviram.